Isa gravou recentemente o clipe de sua parceria com Ciara e Major Lazer. Um dos maiores hitmakers da atualidade, Drake e Kevin Uncris estão prestes a lançar uma versão bilíngue de Ela é do Tipo. Ludmilla divulgou em suas redes sociais a prévia de sua parceria com Cardi B, que também deve sair muito em breve. No primeiro semestre desse ano, a Billboard americana divulgou uma matéria chamada Por que a indústria musical brasileira está explodindo novamente? O que será que eles estavam querendo dizer com esse novamente? Vale lembrar que o Brasil nunca ganhou um Oscar em suas categorias principais, porém a gente já tem até um álbum do ano no Grammy. Aqui no canal a gente já abordou alguns temas similares a esse, recentemente até saiu um sobre as chances do funk ser o novo trend mundial, link aqui nos cards, mas hoje a gente está aqui com algo menos teórico para relembrar as vezes que artistas nacionais emplacaram grandes hits mundiais. Esse é um tema que eu já vi sendo pedido bastante por vocês aí nos comentários. Muita gente tem curiosidade de saber qual a música brasileira mais bem posicionada na parada americana e tal, então eu separei aqui alguns casos. Antes é só bom lembrar que os tempos mudam, novos mercados se abrem, então é bem complicado comparar o que era um hit 30, 40 anos atrás com o que é hoje. Os meios de consumo mudaram, hoje em dia quase todo o país tem o seu próprio ranking oficial, antigamente eram poucos os que tinham. Então aqui a gente não vai nem exatamente fazer uma lista da menos famosa até a mais popular. Também não é sobre pessoas, quem é mais famoso e tal, mas sobre trabalhos específicos. A lista é baseada nos rankings oficiais de música de maior relevância pelo mundo, prêmios, exposição na mídia, entre outros. Mas apesar disso, eu penso que melhor do que a gente tentar bater um martelo sobre qual é ou foi a maior, é a gente saber reconhecer que todos eles chegaram bem longe. Vamos lá? Abrindo aqui a lista, a gente tem um hit de 2011, quando o sertanejo universitário do cantor Gustavo Lima chegou ao primeiro lugar em vários países da Europa. Ele vendeu mais de 500 mil cópias com Balada, mais conhecida pela maioria simplesmente como Tchê Tchererê Tchê Tchê. Após se tornar uma das músicas mais tocadas do Brasil, a gravadora Universal Music investiu na divulgação internacional da música, que atingiu o primeiro lugar na Suíça, França, Itália e top 10 na Alemanha, Portugal, Espanha e Bélgica. Na Holanda, aliás, a música se tornou um dos maiores hits de todos os tempos ao ocupar o primeiro lugar por 13 semanas. Com isso, ele ficou atrás apenas de One Kiss, do Calvin Harris com a Dua Lipa, que passou 16 semanas, e Despacito, do Luiz Fonsi, e Shape of You, do Ed Sheeran, com 14 semanas cada. Nos Estados Unidos, a música também teve um ótimo desempenho ao alcançar o segundo lugar na parada latina em 2012. O que é realmente um grande feito, visto que esse ranking específico é praticamente dominado apenas por músicas em espanhol. Balada até ganhou um remix com a dupla Dylan e Lenny, mas foi a versão solo do Gustavo que realmente fez sucesso. Um pouco desse impacto pode ser notado nas várias vezes que a música dele foi cantada por participantes de realities como The Voice ou X Factor pelo mundo todo. Hoje vai rolar, gata me liga, massagem tem balada, quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar, gata me liga, massagem tem balada. Há um tempo atrás saiu aqui no canal um vídeo sobre brasileiros que são mais conhecidos no exterior do que aqui. Vou deixar o link aqui nos cards também, mas um deles vale a citação aqui novamente porque o que eles conseguiram não foi pouco. Com o retorno oficial da banda marcado para o próximo dia 15 de novembro no festival Popload, entre artistas da era digital, vamos colocar assim, o Cansei de Ser Sexy foi um dos poucos nomes a cruzar fronteiras e emplacar uma música na parada oficial dos Estados Unidos. Em dezembro de 2007, o single Music is My Hot Hot Sexy alcançou seu pico no Hot 100 da Billboard, atingindo a posição de número 63 no chart americano. Grande parte da popularidade da música se deu por conta da Apple ter utilizado ela no comercial do novo iPod que eles estavam lançando na época e que foi vinculado na TV aberta não só dos Estados Unidos, mas como de vários outros países. Além de uma boa quantia que a banda certamente deve ter recebido aí ao licenciar a música para Apple, a exposição gerada pelo comercial rendeu uma outra forma de lucro, vinda dos downloads feitos na iTunes Store. Na mesma semana em que ela atingiu seu pico na parada principal, Music is My Hot Hot Sex apareceu em 25º lugar entre as músicas mais baixadas legalmente no país. O sucesso foi ainda maior no Canadá, onde por pouco ela não entrou no top 10, alcançando a 12ª posição no ranking oficial canadense. No YouTube, a banda também foi um pequeno fenômeno, sendo um dos primeiros artistas a ter um clipe com mais de 100 milhões de visualizações na plataforma. Número esse que por um bom tempo, como eu acho que vocês devem lembrar, era exclusividade apenas dos top artistas do mercado mundial.
Um dos artistas brasileiros mais conhecidos no mundo todo, o músico e compositor Sérgio Mendes é uma das principais referências da música brasileira no exterior por conta não de um, mas vários sucessos. Vencedor do Grammy em 1993 na categoria Melhor World Album pelo disco brasileiro e indicado ao Oscar de Melhor Canção Original em 2012 por Real in Rio, Sérgio Mendes é um dos brasileiros com mais entradas na parada principal da Billboard, incluindo 3 hits top 10, entre eles Never Let You Go e The Look of Love, tendo ambas alcançado o 4º lugar no Hot 100. Uma curiosidade, aliás, é que ali por meados dos anos 80, o Sérgio investiu numa sonoridade mais pop equivalente para a época, e Never Let You Go tocou tanto nos Estados Unidos que na lista de fim de ano de 1983, a faixa ficou em 16º lugar entre os maiores hits do país naquele ano. Só um detalhe, caso vocês queiram procurar aí depois, o Sérgio assina essa música como produtor, numa linha tipo Mark Ronson, David Guetta, Daft Punk, esse pessoal todo. Tanto que a música é acreditada apenas no nome dele. Os cantores Joey Pizzulo e Lisa Miller, que fazem os vocais, sequer são citados como feat. O cara é realmente poderoso. A nova geração talvez lembre mais dele pelo seu hit de 2006 com Black Eyed Peas em Mais Que Nada, que também foi um grande sucesso no mundo todo, alcançando o top 10 em países como Reino Unido, Austrália, Alemanha, Áustria e Escócia. Só lembrando que a versão de 1966 de Mais Que Nada também já havia feito bastante sucesso e alcançado o top 50 na Billboard. Esse é um daqueles casos que é difícil da gente saber se fez ou não sucesso em outros países, porque muitos deles não tinham um ranking oficial na época para catalogar esse tipo de informação. Uma das cantoras brasileiras mais conceituadas pela crítica internacional é a paulistana Cell, que entre o pessoal da cena atual é uma das principais vendedoras de discos mundo afora e uma das poucas cantoras brasileiras a ter um álbum na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos. Seu auto-intitulado álbum de estreia foi lançado em 2007 e mesmo trazendo apenas músicas em português, alcançou a 57ª posição na Billboard 200. Gravado e lançado de forma independente, estima-se que o disco vendeu cerca de 200 mil cópias em território americano. Ao lado de nomes como Pablo Vittar, Emicida e Cansei de Ser Sexy, a Cell é uma das poucas artistas nacionais que já se apresentaram no famoso festival Coachella, na Califórnia. Apesar da lista aqui ser mais sobre músicas e tal, não tinha como não citar ela, pois se para a maioria emplacar um single já é uma grande barreira, imagina um álbum completo. E isso não foi só uma vez não. Seu álbum de 2009, o Vagarosa, também teve uma ótima aceitação da crítica internacional e estima-se que mais de 100 mil cópias foram vendidas nos Estados Unidos e outras 25 mil na Europa. Os números da Cell são pouco imprecisos, pois boa parte das vendas vem por conta de uma parceria dela com a Hear Music. A Hear Music é uma gravadora fundada pela Starbucks, então fica aí um pouco difícil contabilizar todos os álbuns que são vendidos na rede da cafeteria. Mas para uma artista tida como indie lá fora, o alcance dela é gigante. Entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, o ritmo da lambada conquistou os 4 cantos do mundo com o hit Chorando Se Foi, do grupo Kaoma. Liderado pela carioca Lualva Braz, a música foi número 1 em diversos países, alcançando grande popularidade até em alguns de culturas bem distintas como Japão e Islândia, onde ela alcançou o 12º e o 2º lugar, respectivamente. Em números totais, The Lambada Song, como ela é mais conhecida no exterior, vendeu mais de 5 milhões de cópias mundialmente, o que antes da era dos singles digitais, colocava ela entre as músicas mais vendidas da história. A música, aliás, já foi sampleada em diversas ocasiões, sendo a mais famosa dela a versão de 2011 da Jennifer Lopez com On The Floor, que também foi aí um outro grande hit worldwide. Aproveitando esse gancho, uma outra música que também segue quase essa mesma descrição, pois ela também foi lançada no início dos anos 90, foi um smash no mundo todo e ganha versões até hoje, é a icônica Rhythm of the Night do Corona. Apesar do projeto Corona ter nascido na Itália, como a maioria aí já deve saber, pra quem não sabe a gente também já falou sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, o rosto do grupo é o da carioca Olga Souza. Um dos maiores clássicos do Eurodance, a música é uma figurinha carimbada em qualquer lista de maiores sucessos dos anos 90 e que vive até hoje inspirando o trabalho de outros artistas. Em 2013, a banda britânica Bastille fez um cover, dando ali um toque um tanto quanto mais obscuro para a faixa, e coincidindo com a época do Halloween em que ela foi lançada, a versão deles alcançou o 2º lugar no Reino Unido e top 10 em vários outros países da Europa.
Mais recentemente, o Black Eyed Peas utilizou o sample da música em sua parceria com J Balvin em seu novo single chamado Ritmo, que em apenas 2 semanas de lançamento já conta com mais de 100 milhões de visualizações aqui no YouTube. Como eu já havia comentado no Twitter, Rhythm of the Night é um hit tão memorável que até quem pega ali uma caroninha nela acaba hitando também. Só a nível de curiosidade, a Olga é uma das brasileiras mais bem posicionadas na Billboard com 2 entradas. Rhythm of the Night, que alcançou o 11º lugar, e na sequência Baby Baby, que alcançou a 57ª posição. As listas de final da década estão quase começando a sair, e pelo que eu percebi aqui enquanto eu montava essa pauta, Michelle Teló vai estar em várias delas com Ice Eu Te Pego. Eu acho que todo mundo por aqui já sabia que ela tinha sido um grande sucesso mundial ali por 2011 e 2012. O detalhe é, os números oficiais dela são ainda mais impressionantes. Número 1 em mais de 20 países, Ice Eu Te Pego foi a música mais tocada de 2012 em países como França, Itália, Áustria, Bélgica, Alemanha, Holanda, Polônia, Espanha e Suíça. Top 10 em vários outros e basicamente o hit do verão em toda a Europa naquele ano. Apesar da faixa ter ganho uma versão em inglês, foi a original, em português mesmo, que caiu nas graças de todo mundo e vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. É muita coisa para uma música que a maioria só entendia com a ajuda de um Google Tradutor. Parece que o jogo tinha virado, não é mesmo? Até pouco tempo atrás, Michelle Teló havia sido o último brasileiro a entrar no Hot 100 da Billboard. A música alcançou a posição 81 nos Estados Unidos, porém, graças à versão em espanhol lançada pelo Maluma, Nego do Borel também foi creditado em Coração, que pegou a posição 87 no mercado americano em janeiro de 2018. Aliás, 2 parcerias de reggaeton que levaram 2 brasileiros ao topo das paradas internacionais foram a própria Coração, do Maluma com Nego do Borel, e Downtown, da Anitta com J Balvin. Ambas músicas foram grandes sucessos no mercado latino, e se Coração tem o seu crédito por ser uma versão do hit original do Nego do Borel, Você Partiu Meu Coração, Downtown também não fica atrás por ter sido lançado originalmente no projeto Checkmate, da Anitta em 2017. A nível internacional, esses são os 2 maiores hits de cada um deles. Só nos Estados Unidos, por exemplo, Downtown já vendeu aproximadamente 400 mil cópias, enquanto o Coração já recebeu 11 certificados de platina no ranking latino da Billboard, com vendas próximas a 700 mil cópias. Anitta, nesse caso, merece um pequeno destaque, pois apesar dela até o momento ainda não ter entrado na parada principal, ela é uma das brasileiras com mais entradas nos outros rankings da revista. Entre outros destaques que a gente pode citar, Sua Cara, em parceria com Pablo Vittar e Major Lazer em 26º na parada eletrônica, e Bola e Rebola em 46º no Hot Latin Songs. Mostrando a força do Brasil no mercado mundial, vale lembrar que Vai Malandra chegou a alcançar o 18º lugar na parada global do Spotify em dezembro de 2017. Porém, sendo a maioria dos ouvintes daqui mesmo. Era exatamente desse impacto que aquela matéria que eu citei da Billboard lá no início do vídeo estava falando, e se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar o link dela aí na descrição. Um dos maiores clássicos da música brasileira é também um dos nossos cartões de visita no mercado internacional. No mesmo ano em que os Beatles ganhavam o prêmio de Artista Revelação no Grammy, The Girl from Ipanema, Garota de Ipanema, recebia na mesma noite o prêmio de Gravação do Ano. O ano era 1965, poucos países tinham uma empresa que catalogava rankings musicais, porém, entre os principais da época, a composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes alcançou a 29ª posição no Reino Unido, o 8º na Nova Zelândia e o 5º no mercado canadense e americano, chegando ainda ao 1º lugar nas rádios de adulto contemporâneo dos Estados Unidos. A história por trás de Garota de Ipanema tem vários capítulos, muito podíamos falar sobre ela, mas entre tantos marcos culturais que ela teve à frente, um dos principais é o álbum em que ela foi lançada. Apesar do single principal ter ganhado uma versão em inglês, as outras 7 faixas do disco Guedes e Gilberto foram todas em português, é um marco na bossa nova e responsável pela única vitória do Brasil na categoria Álbum do Ano no Grammy Awards. Ao todo, o disco Guedes e Gilberto recebeu 4 gramofones. Além de álbum e gravação do ano, eles também venceram por melhor engenharia de produção e melhor performance de jazz, se consagrando como os maiores vencedores do Grammy de 1965. Independente de gosto, gênero ou estilo, todas essas músicas e artistas são referências do Brasil lá fora. Em alguns lugares uma pode ser mais conhecida que outra, mas são conquistas que foram alcançadas. E agora é esperar para ver o que tá por vir por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso e vamos nessa!